Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Eu quero nesse momento orar pela sua vida, orar por você, pela sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e amém. Querido Deus e soberano Pai, eu oro em nome de Jesus, repreendendo todo mal, toda ação maléfica, repreendendo toda enfermidade na sua vida, na sua família, e oro para que haja conversão de almas e vidas, e que pessoas venham se arrepender, e que o Senhor, meu Pai, ajude, trabalhe nesse coração, tirando todos os maus pensamentos, meu Deus, depressão, toda ação negativa e contrária, no nome de Jesus, eu oro, amém, graças a Deus, amém? Não esqueça de você deixar o seu like, deixar o seu comentário, também compartilhar esse vídeo bastante para que outras pessoas cheguem a conhecer essa obra, esse trabalho, no nome de Jesus. Sem delongas, vamos para o texto bíblico que se encontra no livro de Mateus capítulo 5, versículo 1, que diz assim, a santa palavra de Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Nós estamos diante de um texto bíblico chamado Sermão da Montanha, as bem-aventuranças de Jesus Cristo para a sua igreja, para o seu povo, para cada um de nós, e aonde nós entendemos nesse ensinamento de Jesus, nesta palavra, aonde o Senhor fez questão, de subir a este monte, a este alto, e ele se assentando ali, aproximou dele os seus discípulos, e Jesus, abrindo a sua boca, os ensinava. E o que Jesus ensinou para os discípulos aqui, para os seus servos? Ele ensinou que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E uma pessoa pobre de espírito, aqui no versículo de número 3, a palavra bem-aventurado refere-se ao estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra, receberam de Deus o amor, o cuidado, a salvação e a sua presença diária. Lucas capítulo 24, verso 50. Há certas condições necessárias para recebermos as bênçãos do reino de Deus. Para recebê-las, devemos viver segundo os padrões revelados por Deus nas Escrituras, e nunca pelos do mundo. A primeira destas condições é ser pobre de espírito. O que significa reconhecermos que não temos qualquer autossuficiência espiritual, que dependemos da vinda do Espírito, do poder e da graça divinos para podermos herdar o reino dos céus. Ser pobre de espírito é isso. É uma pessoa depender de Deus, ser dependente unicamente de Deus. Saber que nós não temos nenhuma condições de receber algo da parte de Deus se não vir de Deus, se não for do Senhor.
é ser dependente totalmente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém. Aqui chorar é contristar-se profundamente por causa das nossas próprias fraquezas. Quando nos medimos com o padrão divino de justiça. É também sentirmos pesar por aquilo que entristece a Deus. É ter nossos sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. É sentir aflição em nosso espírito por causa do pecado, da imoralidade e da crueldade prevalecente no mundo. Amém? Versículo de número 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão os céus. Os mansos são os humildes e submissos diante de Deus. Acham nele o seu refúgio e lhe consagram todo ao seu ser. Preocupam-se mais com a obra de Deus e o povo de Deus do que com aquilo que lhes possa acontecer pessoalmente. Né? Os mansos e não os violentos herdarão por fim a terra. Versículo de número 6. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É o versículo de número 7. Louvado seja Deus. Versículo de número 6. Louvado seja Deus. Este é um dos versículos mais importantes do Sermão do Monte. A condição fundamental para uma vida santa em todos os aspectos é ter fome e sede de justiça. Né? Mateus 6,33. Tal fome é vista em Moisés, Êxodo 33, 13 e 18. Em Davi, Salmo 42, versículo 1 e versículo 2. Salmo 63, o versículo 1 e o 2. E no apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, verso 8 ao 10. O estado espiritual do cristão durante toda a sua vida dependerá da sua fome e sede da presença de Deus. Né? Deuteronômio capítulo 4, verso 28. A palavra de Deus, Salmo 119. Da comunhão com Cristo, Filipenses capítulo 3, verso 8 ao 10. Da justiça e da volta do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Louvado seja Deus. Versículo 7, que nós vamos ler agora. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 8. Os misericordiosos estão cheios de compaixão e dó para com os que sofrem por causa do pecado ou de aflições. Os misericordiosos desejam minorar os sofrimentos, conduzindo os sofredores à graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Sendo misericordiosos para com os outros, eles alcançarão misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O limpo de coração são os que foram libertos do poder do pecado, mediante a graça de Deus, e que agora se esforçam sem dolo para agradar e glorificar a Deus, e serem parecidos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Continuando, procuram ter a mesma atitude interior que Deus tem, amor à justiça e o ódio ao mal. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Seu coração, que inclui a mente, a vontade e as emoções, está em harmonia com o coração de Deus. Somente os ímpios de coração, os limpos de coração, verão a Deus. A Deus significa ser seu filho e habitar na sua presença. Trato agora como no seu reino futuro. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os pacificadores são aqueles que se reconciliam com Deus, têm paz com Ele mediante a cruz.
e agora se esforçam mediante seus testemunhos e sua vida para levarem outras pessoas, inclusive seus inimigos, à paz com Deus. Versículo de número 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O versículo de número 10. Os perseguidores, os que sofrem perseguição, todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus, por amor à justiça, sofrerão perseguição. Aqueles que conservam os padrões divinos da verdade, da justiça e da pureza, e que ao mesmo tempo se recusam a transgredir com a presente sociedade pecaminosa e com o modo de vida dos crentes mornos, Apocalipse capítulo 2, verso 3, sofrerão impopularidade, rejeição e críticas. O mundo lhes moverá perseguição e oposição, e às vezes da parte de membros. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. O versículo de número 11, que nós lemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o versículo de número 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então, aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições, ou seja, mas é bem-aventurado, terá a paz de Cristo, terá o cuidado de Deus, serão preservados por Deus. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e amém, e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.